Quem diria, hein? Luiz Adriano, com 36 anos de idade, reserva do Internacional, recebendo sondagem do futebol da Arábia Saudita. Com certeza tu já viu essa informação desde ontem. Afinal, uma informação do conceituadíssimo Jeremias Werneck, de GZH. O Al Faisaly da Arábia Saudita, da segunda divisão saudita, quer Luiz Adriano. E tem algumas coisas que eu quero falar com vocês em relação a essa situação. Primeiro, que a equipe da Arábia Saudita quer imediatamente o atacante do Internacional. Isso porque a janela de transferências por lá vai somente até o dia 20 de setembro, ou seja, eles têm 15 dias para fechar negócio e contar com o Luiz Adriano. A segunda coisa é que quem foi sondado, quem foi procurado foi o staff do jogador, foi a equipe que cuida da carreira do atleta. O Internacional, até o momento, não recebeu nenhuma proposta oficial por Luiz Adriano. E agora, mais importante, o que diz o Internacional? Eu fui atrás, então, de algumas informações de bastidores sobre o que pensa o Internacional de uma possível saída imediata de Luiz Adriano. E embora o jogador hoje já não renda nem perto daquele Luiz Adriano, campeão mundial pelo Inter há quase 20 anos atrás, o Colorado não pretende liberar Luiz Adriano neste momento. Isto por dois motivos. O primeiro deles, pelo fato do Internacional estar na reta final da Copa Libertadores da América. E Luiz Adriano hoje, gostem ou não, é a primeira opção no banco de reservas para o lugar de Ener Valencia, inclusive à frente do Luca. Embora eu não aprove essa decisão de Kudê de simplesmente deixar Luca atrás de Luiz Adriano. Hoje eu acho que o Luca rende muito mais que o Luiz Adriano. Infelizmente, o Luiz Adriano, quando entra em campo, tem sido quase que um a menos. Eu falo, infelizmente, porque eu defendi o retorno dele, porque é um jogador que eu gosto e é um jogador que tem 3 títulos de Libertadores na paleta, como a gente diz. Mas enfim, este é o primeiro motivo de o Inter não pretender liberar Luiz Adriano neste momento, não querer negociar Luiz Adriano neste momento. E o segundo ponto, o segundo motivo, é a falta de opções que o Internacional tem para a posição neste momento. Afinal, repito, o Inter hoje tem Ener Valencia, que é acima da média, centroavante de Copa do Mundo, 4 gols em 4 jogos de Libertadores, mas depois tem o próprio Luiz Adriano e o Luca. Se o Luiz Adriano for embora nesse momento, o Inter fica somente com Ener Valencia e Luca. Em uma reta final de Copa Libertadores da América, lembrando, se o Luiz Adriano for embora, ele já não joga semifinal, não fica à disposição para a semifinal da Libertadores, então o Inter teria somente Ener Valencia e Luca, então há este cuidado, há este receio de negociar Luiz Adriano neste momento. Então sim, embora tenha sondagem ao staff do jogador, o Inter ainda não recebeu então uma proposta oficial, o Colorado não pretende liberar o atleta. E agora uma opinião, o Inter não pretende liberar, mas a gente sabe que, embora o Al Faisaly seja um time da segunda divisão da Arábia Saudita, por lá o que não falta é dinheiro. Se vier uma proposta financeira muito alta, eu duvido o Inter segurar o Luiz Adriano. Mas a informação que se tem neste momento de bastidor é que o Inter não pretende liberar o atleta. E falando sobre Libertadores, a Conmebol tomou uma decisão importante em relação ao Internacional. Como todo mundo lembra e todo mundo sabe, a partida entre Inter e Bolívar foi paralisada devido ao gás de pimenta. Paralisada por alguns minutos, depois voltou a ocorrer normalmente, o jogo rolou normalmente. E a primeira informação que se tinha é que era devido a uma confusão entre a polícia, entre a Brigada Militar e torcedores no Bar Coreia. O Bar Coreia que é dentro do Beira-Rio. Aliás, do lado de fora, mas anexado ao estádio Beira-Rio, dentro do complexo Beira-Rio. Mas depois, novas informações e as imagens mostraram que a confusão ocorreu do outro lado da rua, nos bares que estão do outro lado da rua do estádio Beira-Rio. Devido a isso, a Conmebol já tomou uma atitude, já tomou uma decisão e decidiu não punir o Internacional. Então o Inter não será multado, como era o medo de alguns colorados. A Conmebol entendeu que sim, a confusão aconteceu, mas foi do outro lado da via, não foi dentro do complexo Beira-Rio e por isto, embora tenha ocorrido com torcedores do Internacional,
obviamente, não era responsabilidade do Inter. O Inter não pode cuidar da segurança do entorno do Beira-Rio, do que não está dentro do complexo Beira-Rio. Então, o Internacional não foi punido, a Conmebol já deu sua decisão e segue esse assunto. E por último, vamos falar um pouquinho de Mundial de Clubes, afinal, não tem como a gente falar de Libertadores sem sonhar um pouquinho mais alto, né? A gente já pensa muito, talvez, ganhando uma Libertadores, de pegar um poderoso Manchester City do Mundial de Clubes, Manchester City de De Bruyne, Haaland, Guardiola, enfim, não seria nada impossível, inclusive para o Internacional, afinal, quando o mundo inteiro achou que era impossível, o Inter foi lá e venceu o Barcelona de Deco e Ronaldinho. Mas hoje já saiu o chaveamento das semifinais do Mundial de Clubes. Enquanto a gente pensa, talvez, num poderoso Manchester City, o Inter pode enfrentar, caso ganhe a Libertadores e vá para o Mundial, um poderoso time árabe também. Isso porque o Al Ahly do Egito, aquele mesmo que o Inter venceu em 2006, depois foi campeão mundial, caiu do lado do Internacional no chaveamento. Mas além dele, quem também caiu do lado do Internacional foi o Al Ittihad. Al Ittihad da Arábia Saudita. Para quem não sabe, é o mesmo time que neste momento tem Fabinho, Kanté e Benzema. Então, caso o Inter vença uma Libertadores e vá realmente disputar este Mundial de Clubes, pode pegar já duas pedreiras. Pode pegar um Al Ittihad de Benzema na semifinal e, claro, o provável Manchester City em uma final de Mundial de Clubes. Tem tudo para ser épico. Mas antes, o Inter tem que vencer a Copa Libertadores da América e começa agora passando pelo Fluminense na semifinal. E antes de encerrar, já aproveito e te convido para comentar aqui embaixo. Tu acha que o Inter deve liberar Luiz Adriano, deve negociar Luiz Adriano ou deve manter o atleta ao menos até o final do ano? Lembrando que ele tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu não conheceu o canal, ainda não era inscrito por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!